Senhoras e senhores, uma ótima noite a todos vocês. Nessa noite de quinta-feira, nós estamos ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pelo YouTube. Gostaria de iniciar essa sessão solene com uma frase de Rubem Alves que diz o seguinte: a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título honorífico de cidadão assisense ao pastor Marcos Frias Fescher. Iniciamos nossos trabalhos convidando o excelentíssimo senhor Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara Municipal de Assis, a tomar o seu assento junto à mesa diretora. Uma salva de palmas, por favor. Com grande alegria no coração que começamos essa sessão solene desta noite, 21 de agosto de 2025, aqui na Câmara Municipal de Assis. E eu já peço a gentileza ao nosso mestre de cerimônia que proceda a chamada aí das demais autoridades e também as pessoas que vão compor a nossa mesa solene de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar agora para compor a mesa diretora o bispo Simvaldo Correia Corrêlio, superintendente regional da 3ª Região Eclesiástica. Uma salva de palmas, por favor. Convido também o senhor vereador Edson de Souza, pastor Edinho. Uma salva de palmas. Convido também para compor a mesa diretora o senhor vereador Gerson Alves de Souza. Uma salva de palmas, por gentileza. Também gostaria de convidar Nivaldo dos Santos, pastor Nivaldo, autor do decreto e vereador do mandato 2021 a 2024. Uma salva de palmas. Senhor presidente, eu gostaria de convidar também as pessoas que vão fazer parte da extensão da mesa. Por gentileza, recebam com muitas palmas pastor Samuel Coelho, pastor da Igreja Metodista Wesleyana, Nossa Casa de Itaquera, São Paulo. Também gostaria de convidar o pastor Maurício Goulart, pastor da Igreja Metodista Wesleyana de Tatuapé. Uma salva de palmas. Convido agora o pastor Tiago Ferreira, pastor da Igreja Metodista Wesleyana de Prudente, de Presidente Prudente. Neste momento, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e peço aos vereadores que fizeram essa justa homenagem, decreto legislativo, ao nosso homenageado da noite, pastor Marcos Frias Fescher, pastor Edinho e também o então vereador pastor Nivaldo dos Santos, que acompanhe a tomar seus assentos o nosso homenageado e também sua esposa Valéria.
Dando sequência à nossa programação, composta à mesa, com a presença das autoridades, homenageados, convidados, familiares, declaro aberta a presente sessão solene sempre com a proteção de Deus, devolvendo as palavras ao nosso mestre de cerimônia, Eduardo Vidal. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos as presenças das demais autoridades ou representantes. Rogério Nascimento, ex-vereador do mandato 2021 a 2024. Também a pastora Juliane Aurélio, segunda secretária do Conselho de Pastores. E também o pastor Valdecir Evangelista, primeiro secretário do Conselho de Pastores. Congratula e parabeniza por esta solicitade, justificando a ausência através de ofício, o deputado estadual Ricardo Madalena e também a prefeita Thelma Espera, que está em um compromisso, não conseguiu chegar a tempo, mas ela deixou uma mensagem aqui para o nosso pastor Marcos, que eu vou ler agora para vocês. Pastor Marcos, boa noite. Não consegui chegar a tempo de participar desta merecida homenagem, pois estava recepcionando o nosso governador num evento organizado pelo Estado de São Paulo. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Paulo Mattioli, e todos os demais vereadores, aos quais parabenizo pela iniciativa de realizar tão nobre homenagem. Cumprimento também todos os presentes, familiares e amigos. Quero agradecê-lo, pastor, pois tem sido uma grande bênção em minha vida. Se conseguimos avançar na gestão, é porque temos homens e mulheres de Deus que estão na nossa retaguarda, intercedendo em todos os momentos, e o Senhor é um deles. Muito obrigada. Nos momentos mais difíceis, sinto o impacto das orações e passo a desfrutar da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Como é bom termos irmãos e amigos tão amorosos e dedicados ao nosso lado, durante a caminhada que se chama vida. Quero deixar com o Senhor o Salmo 1, pois este trecho da palavra de Deus descreve o homem que o Senhor é. Sabemos que tem uma história linda, que cada capítulo foi caprichosamente escrito pelo nosso Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus continue derramando bênçãos profundas sobre a sua vida e de sua família, nosso maior tesouro na terra. E como prefeita de Assis, o recebo como cidadão assisense, título esse muito bem deferido pelos queridos vereadores de Assis. A partir de hoje faz parte oficialmente de nossa família assisense. Que Deus o abençoe. Essas são as palavras da prefeita municipal de Assis, Thelma Espera. E nesse momento eu gostaria de convidar a todos para se colocarem de pé, pois agora acompanharemos a execução do hino nacional e em seguida o hino municipal de Assis.
Seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Para dar continuidade à razão desta sessão solene, solicito ao mestre de cerimônia que leia o Decreto Legislativo 469, de 25 de junho de 2024, de autoria do até então vereador Pastor Nivaldo dos Santos e do vereador Edson de Souza, Pastor Edinho. Outorga o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Marcos Frias Frecher. O presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 35, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Marcos Frias Frecher. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade. Artigo 2º. A entrega do título objeto deste decreto legislativo dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desse decreto legislativo ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
Câmara Municipal de Assis, em 25 de junho de 2024, Gerson Alves de Souza, presidente. Senhor presidente, neste momento assistiremos a um vídeo produzido pela TV Câmara, contando um pouco da trajetória do nosso homenageado. Desde já, queremos destacar que esta homenagem é uma das mais importantes que o município pode prestar àqueles que dedicam suas vidas ao bem-estar e ao progresso da nossa comunidade, como é o caso do pastor Marcos Frias Fescher, filho de Marcos Aurélio Fescher e Janice de Carvalho Frias Fescher. Nosso homenageado nasceu no dia 22 de agosto de 1991, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Iniciou a sua carreira como atleta profissional de futebol em 2010, passando por clubes como Tigres do Brasil, Duque de Caxias e América. Porém, em 2012, deixou o esporte para dedicar-se à missão religiosa, estudando em Curitiba e servindo em uma base missionária. Em 2013, tornou-se líder pastoral na Igreja Metodista Wesleyana, coordenando projetos sociais e de prevenção às drogas. No mesmo ano, foi para a Índia, onde implantou escolas de futebol para jovens. Retornou ao Brasil em 2014, para continuar seus estudos teológicos e o trabalho missionário. No dia 4 de abril de 2015, casou-se com Valéria Siqueira Crepaldi Fescher. Juntos, serviram em Presidente Prudente e em 2018, estabeleceram-se em Assis, onde iniciaram projetos pactantes como o Não Se Desconecte da Vida, voltado à prevenção do suicídio, e o Mochila de Valores, que ensina princípios éticos às crianças. No dia 24 de junho de 2020, nasceu o seu filho, Joaquim Crepaldi Fescher, trazendo ainda mais alegria à família. Em 2022, foi eleito presidente do Conselho de Pastores de Assis. E em 2023, colaborou ativamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, promovendo iniciativas como corte de cabelos gratuitos e inclusão esportiva. Pós-graduado em liderança transformadora e com MBA em gestão de pessoas, o pastor Marcos segue servindo com amor à nossa cidade e à agência missionária, capacitando obreiros para atuar em todo o mundo. E essa trajetória de dedicação, fé e serviço ao próximo faz do pastor Marcos Frias Fescher merecedor de nossa mais sincera homenagem. Parabéns! Senhoras e senhores, nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra o autor do decreto, pastor Nivaldo dos Santos. Uma salva de palmas, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. E uma alegria muito grande nesse momento, e uma emoção muito grande. E além, de saudar todos aqueles que estão aqui, na plenária, quero saudar também aqueles que nos assistem, através da televisão, através do rádio. E, óbvio, eu preciso também aqui agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e também saudar o nobre presidente dessa Câmara Municipal, o senhor Paulinho, e em seu nome também quero saudar a todos que compõem a mesa, e saudar em especial o homenageado e saudar em mais especial ainda sua esposa. Sim, e quando eu digo saudar em mais especial ainda, é porque tem um motivo para isso, Sempre digo assim que para um homem chegar na estatura que esse homem chegou, com certeza existe uma mulher de excelência. E por isso, o parabéns para você, tá? Essa homenagem, ela foi feita ao senhor Marcos, ao pastor Marcos, mas sempre digo assim,
que a homenagem, quando é feita uma homenagem dessa, é como se nós, no momento, ainda legislando, nós, vereadores, né, é como se nós pensássemos uma pessoa em meio à população. Eu quero saudar aqui meu amigo Rogério também, que esteve legislando na época com a gente. É como se fosse pensado, pastor Marcos Fescher, por conta que nós descobrimos você. Assis descobriu o Senhor, e o Senhor fez por merecer. E hoje nós pensamos Ele em meio a centenas, a milhares de pessoas, para poder dar a Ele um título importante, e por que não dizer o mais importante da nossa cidade, que é transformá-lo em cidadão assisense, outorgar para Ele, trazer como um projeto-lei. E, com certeza, alguém também é responsável por isso, que é os seus pais, né, em trazer você até essa estatura. E a eles também, né, o meu sincero respeito, porque não é assim, alguém chega até aqui simplesmente porque achamos você ali, é legal, cara. Não, é porque você fez bastante, mas para você fazer bastante, alguém capacitou. E é por isso que eu quero atribuir também essa homenagem àqueles que, por trás dos bastidores, capacitou o Senhor. Aqueles que, por trás dos bastidores, te encorajou nas horas mais difíceis. E por isso que, quando eu comecei a parabenizar o Senhor, eu parabenizei sua esposa, porque nos momentos difíceis, ela que estava lá para dizer para ti, não para não, né? Vamos continuar, né? Eu cansei, né? Mas não para não. E suas emoções deixa eu um tanto quanto emocionado, porque fazer trabalho na Índia, meu Deus, não é fácil não, sabe? E aproveitando esse momento, eu quero lembrar da minha filha, Victoria, que está na Índia. E por isso eu sei muito bem, né? Eu sei muito bem que valeu a pena, porque o Senhor faz valer a pena, né? E estar na Índia, não é fácil, é encarar muitas situações e circunstâncias, é encorajamento mesmo, claro, é Deus na frente, porque só coragem não iria, é Deus na frente, né? Então, que Deus continue abençoando o Senhor dessa maneira tão especial que Ele te abençoa, e que Deus estende essas bênçãos para todos os seus, tá? Para todos os seus, que Deus estenda essas bênçãos para tudo onde você andar, onde você caminhar, tá bom? Marcos Fescher, que Deus continue te abençoando. E parabéns, parabéns. Eu fiz apenas a parte de cidadão, eu, pastor Edinho, fizemos apenas o menos, porque o mais você fez, o mais Deus fez, e Deus completa hoje isso, e Deus, com certeza, mostra para você com detalhes, né, o porquê e o como e que jeito você chegou aqui. E só você e Deus e essa guerreira aqui. Tem coisas que é você, Deus e essa guerreira. Por isso, meus parabéns, e vocês dois merecem essa homenagem. Parabéns e homenagem. Eu quero estar aplaudindo o Senhor. Deus abençoe.
Senhoras e senhores, eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o pastor Samuel Coelho, por gentileza. Olá, queridos, boa noite. Saúdo o presidente, meu bispo, nosso bispo da Igreja Metodista Wesleyana e principalmente o nosso homenageado dessa noite. E hoje eu não quero falar aqui como um representante da igreja, porque eu imagino que o bispo fará, e ele é a autoridade máxima, mas fala aqui alguém que conheceu o Marcos há alguns anos, há mais de 10 anos, e nós nos conhecemos na missão, e por incrível que pareça, não é coincidência nós nos parecermos tanto, nós somos primos, né? Então não é coincidência. O meu pai, a mãe dele é prima do meu pai, e o Marcos tinha se mudado para Curitiba para fazer uma missão dessas missões malucas, que quando a gente é jovem a gente vai, e a mãe ligou desesperada para o meu pai, que é o bispo, e falou, vai lá, vê se acha esse menino e cuida dele. E nós estabelecemos uma aliança naquele momento e trabalhamos juntos desde então. Eu que, de alguma maneira, influenciei-o para vir para o ministério pastoral, porque ele só queria ser missionário, e eu falei, cara, essa vida é bacana, mas em algum momento você vai ter família, você precisa ter um lugar, uma cidade, você precisa ter um ambiente para se chamar de casa, um ambiente para você fazer o seu ministério, porque só viajar você não cria raízes. E que alegria para mim hoje estar aqui nesse dia especial da sua vida e do seu ministério. É mais um desses momentos. E eu fiquei pensando numa palavra quando fui convidado para falar e me lembrei de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20, quando o apóstolo Paulo escreve assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Além de pastor, eu sou advogado. E no direito internacional, o embaixador é um representante da nação por onde ele passa. Ele não é apenas uma figura, mas ele é a própria nação por onde ele passar. O apóstolo Paulo, então, quando fala isso, ele diz assim, olha, quando você passa, você não apenas representa Cristo, mas você é o próprio Cristo. E hoje, Marcos, a cidade reconhece que você tem sido não apenas um representante de Cristo, mas o próprio Cristo nessa cidade. O reino de Deus tem sido manifestado, e se hoje Assis traz esse título a você, ela reconhece que um pedacinho do céu está morando aqui nessa cidade e tem feito o seu trabalho. E para nós da família, e também para nós da Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, que eu represento aqui, que foi a igreja que fundou a Igreja Metodista Wesleyana em Assis, nós nos alegramos por fazer parte dessa história e perceber que você tem sido um servo fiel do Senhor. Um menino que foi para uma missão, mas que descobriu que o verdadeiro valor não está apenas em pregar o Evangelho pelo mundo, mas em manifestar o Evangelho em pessoas. E essas que estão aqui, além de nós que viemos de tão longe, estão dizendo para você, assim, que vale a pena servir nessa cidade, que vale a pena servir com essas pessoas, que vale a pena dedicar a sua vida a uma família, a um grupo de pessoas. Nós nos sentimos honrados, eu como parte da sua família, primo e amigo, e um monte de coisa que a gente se tornou ao longo da história, me sinto honrado de alguma maneira participar hoje e ver o homem que você tem se tornado. Valéria e Joaquim e a sua descendência e os membros dessa cidade sentirão orgulho para sempre de todo o serviço que você tem prestado ao Senhor em primeiro lugar e à cidade. E óbvio, eu preciso parabenizar aqui também a Câmara Legislativa por honrar homens de Deus. Em tempos tão difíceis como nós temos vivido nessa semana e nesse ano na nossa nação, uma Câmara como a de Assis reconhecer
que existem homens que servem ao Senhor e que fazem um trabalho justo, isso é necessário fazer uma menção honrosa a todos esses, ao presidente, ao proponente, a todos que, de alguma maneira, manifestam no dia e nessa semana tão importante para a nossa nação, que reconhecem que os homens de Deus fazem um serviço essencial para a nossa nação. Deus abençoe a cidade de Assis, Deus te abençoe, Marcos, e parabéns mais uma vez. Neste momento, eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra, ele que também é vereador dessa casa e também é autor desse decreto, um dos autores, pastor Edson de Souza, o pastor Edinho. Boa noite a todos. Que a paz seja com todos. Amém? Que alegria poder, senhor presidente, nessa noite festiva. Senhor presidente Paulo Mattioli, que honra poder ter essa noite festiva. Em seu nome, cumprimento toda a mesa. Ao nosso querido amigo, né, Gerson Alves, que na época foi presidente, né, que também assinou, né, esse decreto legislativo. E também o bispo Sivaldo, né? Que Deus abençoe. Seja bem-vindo à cidade de Assis. Né, e também o nosso homenageado, pastor Marcos Fescher, sua esposa, a Valéria, e meu amigo, meu irmão, pastor Nivaldo dos Santos, que faz sempre um trabalho lindo em nossa cidade. Que Deus continue te abençoando, pastor, sempre essa parceria, essa amizade tão linda. E também aos pastores, né, que vieram de longe para poder honrar esse nosso amigo, esse nosso irmão, pastor Marcos Fescher, que é para nós uma autoridade espiritual, abençoando os pastores de nossas igrejas, das igrejas evangélicas de Assis. Também quero louvar a Deus por todos vocês que estão presentes, amigos, irmãos, que estão aqui, que têm caminhado com o pastor Marcos Fescher. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E eu fico muito feliz e aquele orgulho santo de ser teu amigo. Né? Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Pela nossa amizade. Também quero louvar a Deus pela vida da pastora Juliane Aurélio. Levanta a mão, pastor Juliane, que Deus abençoe. A pastora Juliane também é a pastora auxiliar da nossa igreja do Evangelho Quadrangular e secretária, segunda secretária do Conselho de Pastores, juntamente, né, com o pastor Valdeci, que faz parte da diretoria também do Conselho de Pastores. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Nós tivemos no dia 30 de junho, 30, aquele ato profético. Foi um dia antes do dia 1º. Não sei se termina com 31, 30, sei lá. Então, mas um dia antes do dia 1º de julho, nós tivemos um ato profético tão lindo, né, os pastores se reunindo e orando pela cidade de Assis. Isso, no mundo espiritual, traz bênção para a cidade, traz riqueza para a cidade, traz bênção para o executivo, traz bênção para o legislativo. E, pastor Marcos Fescher, eu quero deixar um versículo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam a boas novas, que faz ouvir a paz, dos que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso é muito importante, é muito forte, quando o profeta Isaías falou a respeito disso. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam, que propagam essa boa notícia do Evangelho. Eu fico feliz que a TV Câmara, a Rádio Câmara, tem grande audiência, e várias pessoas estão recebendo essa paz através da Câmara. Várias pessoas estão recebendo essa palavra, né, que
em homenagem ao pastor Marcos Fescher, também estão sendo abençoados. Então, quão formosos são os pés daqueles que propagam a paz. Num mundo de pessoas individualistas, pessoas que só pensam em si, né? Infelizmente, como Jesus diz, por aumentar a maldade, o amor de muitos estão esfriando. E a grande realidade é isso. O amor de muitos está esfriando. Mas o nosso não pode esfriar. Nós não podemos esfriar, nós temos que, cada vez mais, anunciar a verdade, anunciar a paz, anunciar coisas boas. Tanta notícia ruim que temos no país, mas no mundo, mas nós podemos dizer, Deus reina. Deus reina. E é por isso que eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Foi uma honra de, junto com o pastor Nivaldo, assinar essa propositura, essa honraria, adotando você como filho. Agora você é assisense. Pode continuar falando carioca, pode ficar arrastado. Paz. Pode continuar, mas o teu coração é assisense. Né? Juntamente com a esposa, Valéria. Isso aí é muito importante. Não, que Deus continue abençoando. É uma noite maravilhosa, uma noite festiva. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Pelo senhor ser o nosso presidente do Conselho de Pastores. Tá bom? E também o sempre vereador, o Rogério Nascimento, Deus abençoe. O Rogério Nascimento também assinou também essa propositura, tá bom? Que Deus abençoe, mas eu quero deixar o último versículo aqui. Eu sei que eu estou falando demais, mas... Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. 3 João, versículo 2. Essa oração do apóstolo João ao presbítero Gaio, eu faço a oração por você também. Amado, que vai tudo bem. Vai bem na sua saúde, vai bem na sua família, vai bem no ministério e vai bem na sua alma. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e obrigado. Muito obrigado, pastor Edinho. Nesse momento, eu convido para fazer o uso da palavra o senhor vereador Gerson Alves de Souza. Agora é hora, hein, pastor? Quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o senhor Paulo Mottioli, cumprimentar os meus amigos e autores desse projeto maravilhoso, muito bem apontado, pastor Nivaldo, ex-vereador desta casa, pastor Edinho, dizer que vocês foram pontuais nessa escolha em específico e dizer o quanto foi importante a indicação desse título. Então, parabéns, pastor Nivaldo, parabéns, pastor Edinho. Quero cumprimentar aqui o senhor bispo Simvaldo, em seu nome, cumprimentar todos os pastores aqui presentes de outras cidades. Sejam sempre muito bem-vindos a Assis. Quero cumprimentar as pessoas que hoje se encontram aqui nesse plenário, familiares, amigos do nosso querido pastor Marcos. Cumprimentar o meu amigo Rogério Nascimento, ex-vereador já mencionado aqui, mas é sempre bom lembrar, né, Rogério? Obrigado, Rogério, sua presença aqui. Os funcionários da Câmara, cumprimentar também, em especial o nosso agraciado da noite, o pastor Marcos, e também sua esposa, Valéria. Pastor Marcos, eu gostaria de fazer uma analogia. Lá atrás, acho que Deus falou para Abraão assim, sai da tua terra e vai, e eu te mostrarei. E ele te mostrou Assis. Aí falou assim, vai lá, uma cidadezinha do interior, onde eles falam mesmo, e ensina eles a falar mesmo, né? Então, vai lá e faça se cumprir a minha vontade na vida daquelas pessoas. Pastor, e é uma grande honra isso. O senhor que foi um atleta, o senhor foi treinado por profissionais de alto gabarito, tenho certeza disso. O senhor deixou de ser atleta
para ser um formador, um treinador de almas, um treinador de crentes vivos e apegados na fé. E é isso que o levou aqui hoje, pastor. O pastor Marcos é um exemplo vivo de humildade e amor. Ele se destaca pela forma calorosa e acolhedora com que recebe cada pessoa, sempre com um sorriso genuíno e um abraço fraterno. Sua presença, pastor, irradia paz, esperança, transformando cada encontro em uma conversa, num momento de luz. E é por isso que eu estou aqui hoje, pastor. Porque o dia que eu encontrei o senhor, e o senhor me deu um abraço e um sorriso, o senhor transformou meu coração. O senhor não, às vezes o senhor não tem noção disso, né? E como eu digo, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado em minha vida. E são muitas. São muitas. E o senhor, pastor, é uma dessas. Eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, e aqui eu não estou aqui para fazer demagogia, porque eu não preciso disso. Principalmente se tratando de um pastor, né? Então, eu quero ir para o céu. Então, eu acho, mas isso é uma abertura do meu coração, daquilo que o senhor representa. E tenho certeza que para muita gente aqui o sentimento não é diferente. É isso ou não? Então, seu coração, pastor, é generoso e possui um espírito que busca incansavelmente o bem do próximo. Então, pastor, e assim, se eu posso chamar de meu amigo, eu desejo que o Espírito Santo o ilumine, que o mesmo ardor missionário do apóstolo Paulo continue fervorosamente no seu coração, para que o senhor possa cumprir a sua missão. E sempre que tiver uma oportunidade, lembre-se de nós aqui na Câmara, desse amigo que vos fala, para que nós, representantes do povo, jamais nos desviamos do propósito que nós assumimos, de servir ao próximo, nada mais, sem apegos, sem mazelas, sem olhar para si mesmo, mas para a sociedade, aquilo que o senhor faz e com maestria. Deus abençoe, pastor. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o bispo Simvaldo Correia Coelho. Ilustríssimo senhor Paulo Mattioli, presidente desta Câmara, demais vereadores, Nivaldo, proponente, Edinho, pastor Edinho, que participou desta menção, também vereador Gerson Alves, vereador Rogério Nascimento. Juntamente com eles, eu quero cumprimentar os pastores, membros do conselho que estão aqui, representando este órgão da cidade, a pastora Juliana, pastor Valdecir, todos os demais presentes neste lugar, nesta Câmara de homens que têm a responsabilidade de conduzir, juntamente com o executivo desta cidade, a cidade de Assis, especialmente, pastor Marcos, Valéria e Joaquim. A cidade de Assis, ela foi, de certa forma, agraciada há cerca de 40 anos atrás. Mais ou menos no ano de 86, 87, eu não tenho na memória a data exata, chegou a esta cidade a Igreja Metodista Wesleyana, através do então pastor Silmar Coelho, meu irmão mais velho, que era pastor em Itaquera, São Paulo, e que recebeu um convite de algumas pessoas aqui de Assis, que conheceram a igreja e pediram
para que então fosse estabelecida a nossa igreja. Então, veio o pastor Silmar, estabeleceu a igreja, e a partir daí começou toda essa caminhada até o dia de hoje. A família Coelho, que é a minha família, tem um vínculo muito forte com a cidade de Assis. Em primeiro lugar, porque a igreja foi aberta pelo pastor Silmar Coelho. Depois de um tempo, os primeiros obreiros que vieram para cá, eles tinham um vínculo muito forte conosco, tanto com o pastor Silmar como comigo, que ainda era pastor na altura. E mais tarde, num determinado tempo da igreja de Assis, veio para cá o pastor Silvio Coelho, que era meu irmão, já está na glória com Deus. E foi pastor aqui um tempo também. Então, estamos vinculados a Assis, querendo ou não. O primeiro terreno da igreja que foi comprado, na altura eu era o secretário regional de administração, e eu então enviei os recursos para dar a entrada e alguma coisa mais naquele terreno. Mais tarde, na compra da casa, esse valor eu lembro exatamente, fui eu também, que era o secretário regional de administração, que enviei o recurso da entrada, que foi 9.000 alguma coisa na época. Não sei qual era a moeda. Porque essa igreja, no início, era vinculada a Itaquera, São Paulo, eu vim aqui muitas e muitas vezes, desde aquele início, porque eu trabalhei na igreja de Itaquera. E mais tarde, quando, por ocasião da necessidade de mandarmos para cá um pastor, e devido a alguns fatos que ocorrem no ministério, e pensamos no pastor Marcos, então eu estou mais uma vez vinculado à igreja, porque fui eu, o homem de Deus, usado para nomeá-lo para cá. Eu conheço a avó do pastor Marcos desde criança, já falecida e na glória. Eu conheço a mãe do pastor Marcos. Nós nascemos no mesmo dia, só não nascemos no mesmo ano. Eu sou 2 anos mais velho que a mãe dele. Quando criança, nós brincávamos juntos. Todas aquelas brincadeiras de criança, eu brinquei com a mãe dele, com a Janice. Eu não conheci o Marcos novo, porque eu fui para o ministério e eu fiquei 9 anos em Rondônia, depois voltei para São Paulo, depois fui para Portugal, tudo por causa do ministério, e eu não tive a oportunidade de desfrutar o conhecimento dele quando ele nasceu, assim por diante, porque eu já estava fora da minha cidade natal. E quando, então, eu estou lá em Curitiba, exercendo o bispado, a mãe dele me liga e pede para eu dar assistência, cuidar dele. Era um menino novo ainda, bem iniciante, cheio de planos, cheio de sonhos, lançado no ministério, numa missão meia louca, e não que não estivesse fazendo o trabalho de Deus, mas numa missão meia louca. E então nós começamos a dar cobertura por ele. A cidade de Assis, ela tem, querendo ou não, um vínculo muito forte com a nossa igreja. E quando hoje, depois de anos, ela traz esse título de cidadão assisense para o pastor Marcos, eu quero dizer a esta Câmara, aos ilustres vereadores, aos proponentes, a todos os cidadãos que aqui estão, que vocês não estão apenas homenageando o pastor Marcos, vocês estão homenageando toda a Igreja Metodista Wesleyana. Vocês estão homenageando desde o primeiro pastor que fundou a igreja, a todos os pastores que aqui passaram. E eu poderia citar todos eles, porque eu conheço todos. Ao reconhecer o excelente trabalho que o pastor Marcos está fazendo. Como bispo da Igreja Metodista Wesleyana na 3ª região, que é aqui o estado de São Paulo, eu me sinto privilegiado e honrado em ter um pastor da igreja sendo homenageado. E nesta semana nós tivemos 2, porque na segunda-feira o pastor Silmar Coelho, que foi o fundador da igreja Assis, recebeu o título de cidadão paulistano, né, depois de tantos anos que ele serviu em São Paulo. É uma honra muito grande para nós, mas também é uma honra muito grande para a cidade de Assis, porque ela reconhece um verdadeiro homem de Deus. Vivemos um tempo onde algumas pessoas que usam o título de pastor
pastora, missionária ou coisa semelhante. Hoje tem até apóstolo, né? Só falta ter vice-deus. Né? É o próximo passo, ter o vice-deus. Tem tantos títulos. Nem todos esses, pastor Edinho sabe disso, honram esse título de ser um pastor de almas. Mas esse moço, que poderia ser meu filho, ele honra esse título, junto com a sua esposa. Ele se doou desde o chamado. Ele era um profissional do futebol. O pai dele ficou louco quando soube que ele queria largar tudo para ser pastor. Tu é doido? Vai largar o futebol profissional, já pagava bem na época dele novo, para ser pastor, para ganhar o quê? Ainda mais pastor Eliano. Pastor Eliano ganha muito serviço e pouco recurso. Né? Comigo, então, nem se fala. Eu só dou trabalho. Recurso, os que têm fé vão e os sinais seguirão os que creem. Né? E quando ele larga tudo, a vida profissional de futebol, para se tornar pastor, o pai dele ficou louco. Mas ele fez a melhor escolha da vida dele. E quando ele aceitou o desafio de vir para Assis, ele fez a melhor escolha da vida dele. E quando a cidade de Assis, começando na igreja wesleyana, recebeu ele de coração, de braços abertos, a cidade de Assis fez a melhor escolha da vida dela. E quando hoje a cidade de Assis reconhece esse homem de Deus, através dos vereadores, e eu sou muito grato pela vida do vereador Edinho, do vereador Nivaldo, do vereador Rogerinho, Gerson, todos vocês. Né? Eu sou muito grato. Vocês estão tocando os céus ao honrar um homem de Deus. E quando nós tocamos os céus honrando homens de Deus, Deus nos honra. Porque Deus não deve favor a ninguém. Então, ele simplesmente desce dos céus com as suas muitas bênçãos e derrama sobre a vida daqueles que abençoam os seus servos. Certamente, presidente, o senhor será grandemente abençoado. Certamente, o vereador Gerson, que na gestão passada assim o fez, junto com o Edinho, com o Nivaldo, né, com todos, com o Rogerinho, vocês serão grandemente abençoados, porque estão honrando um homem de Deus. E aquele que honra um homem de Deus será honrado pelo próprio Deus. E eu gostaria, para encerrar as minhas expressões aqui, ler 2 versículos. Um primeiro é um versículo que fala para o pastor Marcos de uma forma de agraciá-lo. Em Gênesis 41, 38, Faraó disse o seguinte: por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Isso foi depois daquelas revelações dos sonhos, que José revelou tudo que iria acontecer, e Faraó então reconheceu que José era um homem de Deus. A Câmara de Vereadores reconheceram que você é um homem de Deus. E você deve manter-se todos os dias, como tem sido até aqui, para que esse reconhecimento nunca seja manchado. E a vocês que reconheceram, meus parabéns. E o outro texto, Salmo 103, diz assim: todo o meu ser, louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser, louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Hoje é um dia de muita honra para o pastor Marcos e para toda a igreja metodista wesleyana, da qual eu represento como bispo e me incluo. Mas a ele a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Amém. Que o pastor Marcos, ao receber o título, seja aqui, ou seja em casa, ou seja na igreja, a hora que ele desejar, não importa, ele pegue o título e entregue àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E certamente ele continuará
abençoando a sua vida todos os dias e fazendo do irmão, do pastor Marcos, da Valéria, bastiões de Deus na cidade de Assis, para que ela continue sendo uma cidade abençoada e que, já que é hoje o presidente do Conselho de Pastores, que você seja usado também para tocar outros pastores, para que todos sejam representantes de Deus, como assim Ele nos tem chamado, e a cidade seja privilegiada por ter grandes homens de Deus no quadro dos seus cidadãos aqui em Assis. Muito obrigado a esta Câmara, muito obrigado ao nosso presidente, a todos os demais, aos irmãos em Cristo, àqueles que estão nos assistindo, que a bênção, a paz, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, continue alcançando as suas vidas dia após dia e que essa cidade prospere como tem sido até aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o presidente dessa Casa de Leis, Paulo Mattioli Júnior, por gentileza. Obrigado, Eduardo Vidal. Duro de ficar por último, é essa o que nós vamos falar, né? Pastor Edson de Souza, por gentileza, vereador, assuma essa presidência para que a gente possa usar da palavra, meu amigo. A palavra com o presidente Paulo Mattioli. Boa noite, pastor Edson de Souza, abençoado, pessoa que a gente traz uma alegria muito grande. Edinho, pastor Nivaldo, que alegria que está no meu coração de dividir uma mesa aqui com os dois amigos que sempre estamos correndo juntos aí nas lides políticas. É uma graça muito grande. Eu já quero aqui parabenizar pastor Nivaldo, pastor Edinho, por essa iniciativa tão digna, tão bela, de exaltar em vida as pessoas. E a maior comenda da nossa cidade, pastor e bispo Silvaldo, é a honraria de cidadania assisense. Então, nossos cumprimentos. Também ao ex-presidente, vereador Gerson Alves. Irmão, cada dia eu estou conhecendo um pouco mais do Gerson. Às vezes eu troco sem querer, eu falo, pastor Gerson, rapaz, a turma fica, eles dão risada comigo aqui, mas é uma pessoa de Deus tremenda, e a gente vai trazendo. Aos nossos pastores também da cidade de São Paulo, sejam todos aí bem-vindos. Fazer uma saudação aqui. Como é bom a gente ver amigo, e eu já volto ao nosso homenageado e sua esposa, só para fazer aqui a saudação, pessoas que nos inspiram, que faz algum tempo que a gente não se vê. Guilherme, eu vi ali, o Léo, Lucas, o Alírio, o Vitinho ele que deu a luz, né? Ele está gestante, né? O Anderson, nosso querido Rogério Nascimento, os pastores Valdecir, pastora Ju, foi uma surpresa grata hoje, viu? Eu não sabia. Também aqui, pastor o Silvio Silvestre, quanto tempo, quantos amigos, ali o Décio, Aretusa, Sandra, Solange, pastor Guto, até... Gente, aqueles que eu pude cumprimentar antes, sejam todos bem-vindos. Agora fica um pouco mais difícil aqui, por causa que eu não estou com o óculos, mas de coração agradeço a todos. Passando agora, pastor Edinho, pastor Nivaldo, ao nosso homenageado. Primeiro, pastor Silvaldo, como é que é? Repete comigo. Porta. Porta. Viu? Valéria, o pastor Silvaldo me deu o bispo Silvaldo deu a deixa para mim, eu gostei. Porta. Uma pessoa muito, muito carismática,
muito querido. E também, Valéria, o pastor Marcos, tem pessoas que a gente encontra, parece que a gente já se conhecia há uma eternidade. E o pastor Marcos Fescher, a gente percebe aqui pelo público que prestigia, pelas pessoas no dia a dia, é uma dessas pessoas. E em Assis, na administração José Fernandes, no mandato retrasado, nós conseguimos reunir os pastores através de orações pela cidade, o avivamento da cidade. Era toda terceira, segunda-feira do mês. Pastora Silane partiu muito cedo, a pastora Silane, saudade no coração. Mesmo o secretário de Cultura, o Emerson, sempre presente. São pessoas que... E ali nós conseguimos iniciar, resgatar esse trabalho. E foi intenso de chegarmos a ter 24 horas de louvor aqui na cidade de Assis, né, Valdecir? O pastor Valdecir está ali. Mas é tudo para o nosso crescimento, e aí passam-se os anos, e outros adventos vêm vindo, e hoje muito bem presidido pelo pastor Marcos Fescher. Como que eu posso definir? Deus honra seus filhos aqui na terra, com toda certeza, pastor Edinho. E hoje essa homenagem, pastor Marcos, é um sinônimo de tudo que foi falado ao amigo aqui. E eu adorei o bispo, figuras, eu consigo imaginar sua mãe conversando com ele. Eu consigo falar, qual que é o parentesco meu? Primo, rapaz, se acha craque, tá lá, se achando, para ele eu sou o cara, camisa 10, traz o menino para Deus. E aí, mas eu estou brincando, mas jogou na primeira divisão do profissional do Carioca, lá, América, Caxias, que nós vimos no vídeo aqui, né? Aí eu consigo imaginar, filho, vem comigo, vamos para Deus aqui. E depois que toca o coração, eu posso definir algumas palavras aqui, por exemplo, aqui, uma pessoa desprendida de valores totalmente, pastor Edinho, pastor Nivaldo, totalmente, quem conhece. Samaritano nato, abnegado. Quando fala abnegado, faz renúncias pessoais em favor ao próximo. Altruísta, que não é egoísta. Pessoa de valores éticos e morais inabaláveis e inegociáveis. Uma estrutura muito forte, acima de tudo cristão, e que tem dentro de si amor suficiente para abraçar ao mundo, se assim fosse permitido. Que o diga a esposa Valéria, companheira fiel ao longo de toda a jornada. Então, através disso, a gente sente que uma missão nós estamos cumprindo essa noite aqui também, que Deus usou pastor Edinho e pastor Nivaldo para apresentar homenagem e honrar a esse jovem filho. E aceite sim essa comenda, porque ela é bênção de Deus na sua vida e na sua trajetória. Porque assim como o bispo falou aqui, e a gente tem que saber isso, nós temos que desfrutar do pastor Marcos, da sua sabedoria, no presente, agora. Porque o chamado de Deus para pessoas iluminadas vem a qualquer instante. Igual o nosso bispo falou que ficou 10 anos, Rondônia. Do nada pode vir um chamado, e o pastor Marcos tem que ir para a família, para onde Deus tocar o coração. Então, que a gente possa desfrutar do amigo e principalmente do pregador de palavras, pastor Marcos Fescher, com toda intensidade e o máximo que a gente puder sempre.
Pastor Marcos, Valéria, toda a família. Só tenho que agradecer a Deus o presente que Assis teve em receber vocês aqui, o mais novo filho de nossa terra. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Volto a palavra para o presidente Paulo Mattioli. Senhoras e senhores, dando seguimento a essa sessão solene, eu gostaria de pedir ao presidente da Câmara Municipal de Assis, Paulo Mattioli Júnior, e aos autores do decreto, os vereadores Nivaldo dos Santos e Edson de Souza, pastor Edinho, que se dirijam à frente aqui da nossa tribuna para procedermos com a entrega, por gentileza. Eu peço ao vereador Gerson Alves que assuma a presidência, por favor. Com muitas palmas, agora eu convido o homenageado, pastor Marcos Frias Fescher e sua esposa, a senhora Valéria Siqueira Crepaldi Fescher, para se posicionarem ali no lugar agora com os nossos vereadores. O pastor Marcos Fescher, ó, assim que eu fui falar que ele já levantou, o homem está ansioso para receber, não tá? Gente do céu. Bom, vamos lá então, gente. Nesse momento, o homenageado da noite vai receber das mãos dos vereadores Nivaldo dos Santos e Edson de Souza, pastor Edinho, o título honorífico de cidadão assisense, de que é merecedor e muito honra a Câmara Municipal de Assis. Eu peço mais uma vez muitas palmas para esse momento. Maravilha. Gostaria também de convidar a extensão da mesa e os demais participantes dessa mesa diretora para uma foto oficial, por gentileza. Peço que todos retornem aos seus lugares, por favor. Bom, gente, então eu convido agora o nosso homenageado para o seu pronunciamento
Eu tenho certeza que o pastor Marcos hoje vai dormir abraçado com a placa, senhor presidente. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite a todos. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Queria saudar toda a mesa composta aqui na pessoa do Paulo Mattioli, nosso presidente. Quero louvar a Deus pelos amigos pastores que aqui estão do Conselho de Pastores, representando a todos os outros demais que mandaram mensagem dizendo que não poderiam estar aqui. E gostaria de louvar a Deus também pelos amigos, pela família que Deus me deu aqui em Assis. Você, amigo, irmão em Cristo Jesus. Você que faz parte da nossa comunidade de fé. Obrigado por você ter vindo participar desse momento comigo. Queria começar meus agradecimentos aos proponentes, meu amigo pastor Nivaldo. Obrigado por ter me escolhido. Eu fico muito honrado, muito feliz por esse título. Pastor Edinho, obrigado. Eu me sinto muito honrado. Senhor Gerson Alves, que na época atual presidente, anterior presidente, e agora nosso atual presidente, Paulo Mattioli. Queria honrar também a vida do Rogerinho, um amigo particular que Deus tem nos concedido. Ainda tenho um desafio de ensinar ele a jogar futebol, mas está sendo difícil de pegar esse homem, mas está bom. Eu queria, primeiramente, louvar a Deus. Hoje à tarde nós estávamos na mesa conversando e depois fomos ao sofá e o bispo falava sobre graça, né? Ele estava compartilhando com a gente e eu acho que ter um momento como esse, para mim, é uma graça de Deus, é um favor que nós não merecíamos e eu queria louvar a Deus por isso. Primeiro, porque Ele me chamou, mesmo eu não sendo merecedor de nada, essa é a verdade. Segundo, eu queria louvar a Deus pela vida da minha esposa, Valéria, meu filho Joaquim. Eu queria louvar a Deus, primeiro, por ela ter aceito abrir mão da vida dela, particular, para aceitar o que Deus tem para a minha vida, em muitos casos, principalmente no caso da mudança para Assis. Valéria já tinha sua vida um pouco mais estabelecida, já em Prudente, com o seu consultório, e ela abriu mão de tudo, entendendo o chamado de Deus para nós, para essa cidade. Então, queria honrá-la diante de todos e louvar a Deus pela vida da esposa que Ele colocou ao meu lado. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher muito forte. E com certeza, pastor Nivaldo, nós não precisamos nos esconder de nada. Quantas vezes eu chegava em casa cansado e dizia para ela assim, eu acho que a gente não vai conseguir. E ela sempre virava para mim e dizia assim, você casou com uma mulher de Deus, Deus vai fazer. E às vezes essas palavras me motivavam demais na trajetória e na caminhada. Principalmente nessa cidade que nós chegamos sem conhecer ninguém, de fato. Nós fomos conhecer quando fomos nomeados para cá, daí começamos a conhecer os irmãos da nossa igreja, começamos a criar uma família, a família que nos acolheu, a família que nos amou, que nos motivou, que sempre nos deu todo o apoio. Então eu queria louvar a Deus pela sua vida, meu amor, pela vida do Joaquim. E também quero, em especial, louvar a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, das minhas irmãs. O senhor Gerson Alves disse sobre uma característica que talvez eu tenha, que é muito viva na minha mãe. Às vezes pode estar tudo caindo aos pedaços, ela sempre está com um sorriso no rosto. E foram esses os ensinamentos que eu tenho aprendido em casa. Tem pessoas que pensam que a gente é super-herói e que falam, pô, nunca vi o pastor às vezes triste, mas eu tenho uma grata alegria de ter uma mãe que foi um exemplo dentro da minha casa. E alguns sabem, eu e a minha família estamos numa semana muito complicada, muito difícil. Algumas notícias bem doloridas que nós recebemos da minha irmã e propriamente da minha mãe. Minha irmã precisou passar por uma cirurgia de retirada de muitos nódulos, e eram tantos que teve hemorragia.
e ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, e a minha mãe está com uma piora no seu coração. Mas eu queria honrá-la aqui diante de todos os irmãos. Eu amo a minha mãe. Mãe, se a senhora estiver me ouvindo, de onde estiver, eu te amo muito. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, eu te honro. Ainda em vida, eu te honro. Obrigado. Meu pai, obrigado pelo carinho, pelo amor, mesmo demonstrado da sua forma, mas obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, tem feito, e eu louvo a Deus pela tua vida. Quero louvar a Deus pelo meu pastor Tiago Ferreira, é o pastor nosso SD, de Presidente Prudente, muito me aconselha, muito me ajuda, muito me instrui em algumas decisões que a gente precisa tomar. Eu queria louvar a Deus pela vida dele, sua esposa, que aqui está presente, Corine. É um casal de amigos que nós temos, apesar de ser o meu superior, mas isso não nos impede de ser amigo, né? Nós somos muito amigos, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago. E eu quero também louvar pela vida do pastor Samuel, meu mentor, uma pessoa que me ajudou muito na caminhada e me ensina até hoje. Muito, amo muito ele. É um irmão mais velho para mim, que eu nunca tive presencialmente. Maurício, um parceiro nosso também, amigo, desde Curitiba ainda a gente comia churrasco junto, né? Acho que já tem uma característica muito parecida com alguns irmãos aqui, Maurício. Eu tenho uma alegria da gente poder, eu me lembro ainda em algumas reuniões que nós tivemos com o Eric, alguns amigos, e eu louvo a Deus por nós termos essas pessoas próximas da gente. Eu também quero louvar a Deus específico pela minha igreja, a Igreja Metodista Wesleyana, principalmente de Assis, mas toda a denominação na pessoa do bispo Simvaldo Corrêa Coelho. Primeiro porque ele investiu na minha vida, confiou em mim a oportunidade de poder servir nessa cidade. Se não for a ele, lógico, a gente sabe que Deus tem os seus planos, mas se não for a ele ter a sensibilidade de ouvir Deus para me trazer para cá, talvez nós não estaríamos desfrutando de tudo isso, mas nós sabemos que ele é um homem de Deus. Eu queria louvar a Deus pela vida dele. Até domingo, nos Dias dos Pais, eu mandei uma mensagem para ele e disse, Feliz Dia dos Pais. Mesmo que não fisicamente ele não é meu pai, mas eu o honro e o amo como, de fato, se fosse meu pai. Uma pessoa que nós nos espelhamos muito, seu caráter, sua pessoa, sua amizade, para nós é uma alegria enorme. Então, eu queria louvar a Deus pela tua vida. Obrigado por ter investido em nós e nos ter chamado para essa missão que Deus colocou ao nosso coração também. Meus irmãos, eu queria só agradecer nessa noite a minha trajetória em Assis, na verdade, começou a partir do esporte também, não só na igreja. Eu me lembro de jogar futebol com algumas pessoas e, através do esporte, me conectei a muita gente. E depois o futevôlei, mas em específico o futebol. Eu me lembro que nunca esperava isso, mas na época existia, ainda não sei se existe, um grupo que jogava futebol no Banespinha da nossa cidade, num sábado à tarde. E na ocasião, com todo respeito, eu não quero desonrá-lo aqui diante de todos, mas com todo respeito, não era o presidente da Câmara na atualidade, naquela ocasião, e ele era o meu ponta esquerda. E esse ponta esquerda recebeu a minha bola no meio de campo, eu toquei para ele, ele arrastou a bola de canhota, e ele soltou um pombo sem asa, despretensioso, e ela caiu na gaveta. Na ocasião, artilheiro Paulo Mattioli. Verdade. E é verdade. E aí foi dali, então, que a gente começou a se conectar com pessoas. Conhecemos pessoas, aí fomos para o futevôlei, jogávamos futevôlei na Vila... na Vila Isabel, onde nós começamos a jogar na rua, criar amizades, fazer vínculos, e todo esse vínculo vem trazendo até hoje aqui muitos amigos. E eu queria louvar a Deus, a todos os professores também da cidade de Assis, que recebeu e recebem o projeto Mochila de Valores, e o projeto Não Se Desconecte da Vida, porque é um objetivo central de nós ajudarmos as nossas crianças e os nossos adolescentes e os jovens da nossa cidade, principalmente com a perspectiva de trazer uma esperança de vida, mesmo sendo talvez jovens. Nós sabemos que há um alto índice de pessoas na juventude, e em algumas ocasiões não desejando mais até viver. E nós temos entrado nos colégios com essa perspectiva de levar uma palavra de esperança para esses jovens adolescentes. E então,
Eu queria agradecer aqui alguns diretores que abriram, eu estou fazendo isso publicamente para que eles ouçam, talvez se estejam participando, diretores de colégios, vários amigos, colegas e professores, e hoje nós temos desenvolvido um trabalho na Escola João Galvão, e eu queria agradecer a diretora Grazi, desde já, publicamente, na pessoa da Medley, que estava aqui presente. Eu queria agradecer a todas as escolas que têm nos recebido, a Ariana, no Darcy Ribeiro, queria agradecê-la por essa oportunidade. Agradecer também meus amigos, colegas pastores do Conselho de Pastores que caminham com a gente, sonhando e na perspectiva de que a nossa cidade seja alcançada para Jesus. Esse é o nosso objetivo central, em que o nome de Cristo seja glorificado nessa cidade. E eu quero também louvar a Deus pela vida atualmente da prefeita, mas queria agradecer também toda a parceria que nós tivemos no passado, em orações, em tempos que nós tivemos abençoando a nossa cidade, na pessoa do antigo prefeito, José Fernandes. Nós tivemos uma parceria muito boa, como o Paulo Mattioli disse, oramos muito, abençoamos muito a nossa cidade também já naquela época, e agora a prefeita Thelma. Queria trazer essa gratidão por ela, pela amizade que Deus tem nos proporcionado de podermos estar juntos e abençoando também a vida da nossa prefeita. Sonhando também em que a nossa cidade seja muito abençoada. Eu queria louvar a Deus nessa noite, e se eu pudesse expressar para mim um texto bíblico que reflete a minha vida, talvez aqui em Assis, eu queria ler com você o livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz o seguinte: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi concedida pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Meu irmão, essa palavra me chamou a atenção e eu gosto muito, quem já está acostumado a me ouvir, eu gosto muito de usar algumas características de algumas palavras do texto, e aqui tem uma palavra diferente do natural do grego. A palavra testemunha aqui não está mártires, que era o natural usado para testemunha. Ela está de uma forma diferente, aqui expressa no grego. Diamartisrastai. Difícil. Mas ela traz um sentido muito interessante, de que a testemunha, na verdade, nada mais é alguém que vivenciou algo ou experimentou algo e pode, então, falar daquilo que experimentou. Ninguém pode ser testemunha sem que tenha vivenciado ou experimentado algo. Só é possível, diante da lei, alguém ser testemunha de algum acidente, de alguma coisa que acontece na rua, se ele estiver presente no ato, no local, e ele vivenciou aquilo, ele viu aquele fato, ele viu aquela ocasião. Fora isso, ninguém pode ser testemunha de algo que nunca viu e nunca viveu. E o meu desejo, eu queria aproveitar, eu não posso deixar de dizer isso para você, meu ouvinte, meu amigo. Eu sei que aqui muitos já são cristãos, mas eu queria dizer para você uma coisa. Eu queria te incentivar para que eu e você tenhamos uma experiência viva com Cristo Jesus. E essa experiência é a partir de um conhecimento da verdade do nosso Mestre. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, aqui as Escrituras, Lucas está relatando a situação de Paulo, mas ele está dizendo assim, olha, eu vivenciei, eu vi, eu tive uma experiência com Cristo, e essa experiência transformou o meu coração. Eu não faço as coisas que faço por mim mesmo, e talvez eu poderia trazer essa palavra, talvez eu não faço o que faço hoje por mim mesmo, mas simplesmente foi porque Cristo me chamou para fazer isso, essa missão de trazer esperança para a cidade de Assis, de sonhar com a transformação da nossa cidade, porque essa é a nossa missão como igreja. A nossa missão não está dentro de quatro paredes, a nossa missão não está para dentro de nós, a nossa missão está para a cidade. Nós somos uma igreja para a cidade, uma igreja que experimentou a graça e a bondade de Deus e vai distribuir essa graça e essa bondade de Deus nos lugares que nós estamos, no seu trabalho, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa escola, na Câmara Municipal, em qualquer lugar que nós estivermos. Nós ali podemos representar a Cristo, porque um dia tivemos um encontro com Cristo Jesus. Então eu quero só relatar esse texto aqui como uma gratidão, porque, na verdade, se eu posso dizer tudo isso, na verdade, é porque Cristo fez algo e marcou a minha vida. Foi só isso que aconteceu. E de tudo isso que Deus tem feito, é graça e misericórdia e acréscimo dele. Então, me sinto honrado de poder fazer parte dessa cidade, ser um cidadão dessa cidade. E o mais interessante é que, para ser um cidadão do céu, não há um plenário que aprove ou não.
Cristo já nos aprovou a ser um cidadão do céu quando ele morreu na cruz. E aí ele chamou os pecadores, dizendo assim: vocês podem ser um cidadão do céu, um representante, de fato, um embaixador do reino dos céus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus Cristo morreu por você, para que você não se torne só um cidadão assisense, mas um cidadão assisense com a presença do verdadeiro Cristo Jesus. Que Cristo faça isso sobre a tua vida e sobre a nossa cidade. Eu quero encerrar minhas palavras agradecendo ao cerimonial dessa casa, que sempre com muito respeito, amor e carinho me recebe nessa casa. Quantas vezes nós entramos aqui, trouxemos uma palavra de esperança há alguns anos atrás, e eu me lembro até hoje, a essa casa e a todos os servidores dessa casa. E o Paulo Mattioli tem me pedido: pastor, nós precisamos fazer aqui de volta. E nós precisamos fazer, porque eu creio que vocês são pessoas que naturalmente carregam, né, essa frente, esse peso. E eu quero dizer para vocês: contem conosco, contem com a Igreja de Cristo, porque essa igreja não é uma igreja para nós, ela é uma igreja para a nossa cidade. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, que têm trabalhado arduamente nos bastidores dessa casa. Que Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado. Eu encerro aqui as minhas palavras e agradeço a todos que vieram, participaram, e a todos os amigos que vieram aqui de São Paulo também, e se dedicaram para estar comigo nesse momento tão importante. Muito obrigado. Minha grata alegria a todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Gente, eventos como esse, a magia transforma tudo. A gente ganha muito em participar de eventos, cerimônias. O nosso homenageado, ele passou... Esse lance que ele falou do futebol, Anderson, aconteceu, eu estava fininho, gente. Sabe, quando você completa 50 anos, parece que vem uma crise assim, que dá uma vontade de ir para academia, não sei, eu perdi 23 quilos, estava voando. E coincidiu dele, pelo menos ele viu aquele gol, daí eu falei assim: parei a carreira. Parei, acabou, quem viu, viu. Parou no auge. Mas teve esse lance, sim. Nós vamos estar encerrando agora a sessão, aí ao término vai estar liberado aqui para entrar no plenário, familiares, amigos, para as fotos e tudo mais. E deixar aqui também, pedir as bênçãos de Deus, porque exatamente amanhã tem um rapaz que faz 50 anos amanhã. É o homenageado. Eu não sei quantos anos ele vai fazer, mas ele é aniversário dele amanhã. Então, já antecipando aqui os cumprimentos, as felicitações, que novamente Deus te proteja, te guarde sempre. Amém. Parabéns, nossa equipe de cerimonial, já que foi muito bem referendada pelo nosso pastor Marcos Fecha, todos os amigos que estão aqui, o pessoal, a equipe de reportagem, TV Câmara, todos os funcionários que estão ali na recepção, nosso muito obrigado realmente. E agradecendo a presença de todos, parabenizando novamente o homenageado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos. Bom, gente, assim como o presidente disse, tá liberado aqui para vocês fazerem as fotos, tá? Família, os amigos, os membros aí da igreja, fiquem todos à vontade, tá? E uma ótima noite a todos vocês.
informação com responsabilidade, você encontra aqui.